Quando tudo parecer impossível, Deus ainda está no controle, porque para Deus nada será impossível. Lucas 1:37. Bom dia. Hoje eu quero começar te lembrando de algo que o mundo tenta fazer você esquecer todos os dias. De agenda. Está no controle. Talvez hoje você tenha acordado com o coração apertado, tentando se convencer de que vai dar certo, mas com medo. Talvez esteja tentando esconder das pessoas que por dentro você sente que está tudo desmoronando. E eu sei, tem dias que a gente até se pergunta se Deus ainda está vendo tudo isso. Mas deixa eu te falar algo que vem do céu direto pro teu coração. O impossível que você vê agora não assusta aquele que criou o céu e a terra. O diagnóstico que te abala, a dívida que parece sem saída, a porta que ninguém abriu, a resposta que você espera há tanto tempo, nada disso é maior que o poder de Deus. Lucas 1:37 nos lembra: para Deus, nada será impossível. Não é algumas coisas. Não é apenas se for fácil. É nada. Absolutamente nada está fora do alcance dele. Vocapodinau. Enxager como pode não entender por quê. Mas Deus não precisa da sua lógica para operar o milagre. Ele só precisa da sua fé, mesmo que pequenininha, mesmo que enfraquecida. Respira fundo. Ele está agindo, mesmo no silêncio. Mesmo a sua história ainda está sendo escrita pelas mãos do Deus do impossível. Quando você não vê saída, Deus já preparou o caminho. Tem momentos na vida em que a gente se sente preso, como se tivesse encurralado entre um passado que machuca e um futuro que assusta. São aqueles dias em que tudo parece apertado demais, difícil demais e até respirar dói. Você olha para a situação e pensa: eu já tentei de tudo, mas será que tentou descansar? Deus sabe como o cansaço emocional pode nos paralisar. Ele conhece aquela luta silenciosa que acontece dentro de você enquanto todo mundo pensa que está tudo bem. Ele vê quando você deita com os olhos abertos, pensando nos boletos, na saúde de alguém que ama, no medo de perder algo ou alguém. Mas Deus já está no lugar que você ainda não chegou. O que para você parece um fim, para Ele é apenas um processo. Ele vê além da parede que te bloqueia. Ele conhece os caminhos que os teus olhos não veem. Por isso, quando tudo parecer sem saída, lembre-se: Deus é especialista em abrir caminhos onde não existe nenhum. Quantas vezes, na Bíblia, Ele mostrou esse poder? Abriu o mar para o povo passar. Derrubou muralhas com gritos. Ressuscitou mortos. Multiplicou o pouco. E quando alguém dizia já era, Ele dizia agora que vai começar. Talvez você não veja a solução hoje. Talvez tudo esteja escuro ao seu redor. Mas Deus já tem o amanhã escrito. E nesse amanhã tem provisão, cura, resposta e milagre. Só que antes de entregar o que você pede, Ele quer moldar seu coração para receber. Às vezes o silêncio de Deus não é rejeição. Às vezes o ainda não é livramento. Ele não está demorando, Ele está preparando o tempo certo, a forma certa e a sua alma certa para receber. Você pode se perguntar: mas como vou aguentar até lá? E a resposta é: você não vai sozinho. Ele prometeu que estaria com você todos os dias. Isso não é poesia. É promessa, e promessas de Deus não falham. Talvez hoje Ele não vá mudar o cenário de fora, mas Ele quer mudar o cenário de dentro. Acalmar teu coração, renovar tua esperança e te fazer andar mesmo sem entender o destino. Porque quando você caminha pela fé, você não precisa enxergar, você só precisa confiar. Você não está parado, está sendo conduzido. E no tempo exato, o que era impossível vai se tornar testemunho. Quando o diagnóstico assusta, Deus ainda tem a palavra final. Quando um médico fala algo difícil, quando os exames confirmam aquilo que você temia, quando o corpo começa a sentir dores que não sabe de onde vêm, é natural que o coração desabe. O medo chega sem pedir licença. A ansiedade se instala como uma tempestade. E o amanhã vira um lugar escuro. Talvez você tenha escutado palavras que feriram. Não tem cura, é irreversível, vamos tentar controlar. Talvez já tenha sentido aquele vazio frio no estômago, como se a vida tivesse parado no instante em que o laudo foi entregue. Mas há uma verdade que vai além dos relatórios humanos. O diagnóstico não é o fim da história, é só o início do milagre. Deus ainda fala depois que os homens se calam. Ele ainda cura onde a medicina diz que não há solução. Ele ainda restaura células, ossos, órgãos, alma. Ele ainda levanta quem estava caído e ressuscita sonhos que já tinham sido sepultados. Jesus curou cegos, paralíticos, leprosos, mas antes disso, Ele fez algo ainda maior. Ele restaurou a fé das pessoas. Porque às vezes o maior milagre não acontece no corpo, mas dentro do coração. Quando você crê mesmo sem ver melhora. Quando você se ajoelha, mesmo sentindo dor. Quando você louva, mesmo sem forças. Isso não é negação da realidade. É confiar em um Deus que transcende a realidade.
Você pode estar fazendo um tratamento, pode estar lutando contra efeitos colaterais, pode estar cuidando de alguém que está entre a vida e a esperança. Mas Deus está nesse processo. Ele está nos corredores do hospital. Ele está no quarto. Ele está ali quando as lágrimas caem, quando você se pergunta até quando, Senhor? E mesmo que você esteja cansado, sem voz para orar, Deus entende o teu silêncio. Ele ouve a oração que você faz com os olhos, com os suspiros, com as mãos apertadas. Sim, talvez a cura ainda não tenha chegado, mas acredite. O cuidado de Deus nunca saiu de perto de você. E o tempo dele não atrasa. Ele amadurece a fé enquanto prepara o milagre. Se hoje tudo parece um caminho sem volta, lembre-se, Jesus é o caminho. E onde ele passa, impossibilidades se rendem. Não desista, não se entregue, não aceite como fim o que Deus chama de passagem. Porque a última palavra ainda pertence a ele. Quando as finanças apertam e o pão falta na mesa, há dores que machucam o corpo e há dores que ferem a dignidade. Ver a geladeira vazia, contas acumuladas, filhos, pedindo o que não se pode dar, pode fazer o coração gritar em silêncio. Onde está Deus quando eu não tenho o suficiente? Essa pergunta, por mais difícil que pareça, não é sinal de fraqueza espiritual. É sinal de humanidade, porque todo ser humano em algum momento vai passar pelo vale da escassez. Mas há um segredo. O vale nunca é o fim do caminho. Ele é uma ponte para ver Deus como provedor. Quando tudo parece faltar, Deus começa a mostrar que Ele é o suficiente. O Deus que multiplicou o azeite na botija da viúva, o Deus que alimentou 5.000 com 5 pães e 2 peixes, é o mesmo Deus que vê a tua necessidade antes mesmo de você pedir. Ele conhece a angústia que só você sente quando entra no mercado com medo do total no caixa. Ele sabe da pressão de pagar aluguel, água, luz e ainda parecer não ter saída. Ele sabe e ele age. Às vezes, o socorro de Deus vem através de portas inesperadas. Um irmão que ajuda, um trabalho que aparece, uma ideia que muda tudo. Outras vezes ele nos ensina a depender, não porque ele quer nos ver sofrendo, mas porque ele quer que a gente experimente o cuidado que vai além do material, o cuidado eterno. Deus não quer só te dar pão. Ele quer te ensinar que Ele é o pão da vida. Não quer apenas pagar suas dívidas. Ele quer livrar sua alma do peso da ansiedade. Hoje talvez você esteja no limite calculando centavos, mas Deus já está preparando o próximo mês com provisão. Ele abre portas que ninguém fecha. E mesmo que o recurso ainda não tenha chegado, o sustento espiritual já está sendo derramado. Não permita que a falta tire de você a fé, porque mesmo no deserto o maná caiu do céu todos os dias. E sei, hoje você precisa de um milagre financeiro. Declare isso com fé. Eu sei em quem tenho crido, e meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Quando a enfermidade bate a portar o corpo, sente a alma também. Quando o diagnóstico vem, quando a dor não passa, quando o remédio não resolve, o coração começa a se inquietar. Será que vou aguentar? Enfermidades abalam muito mais do que o físico, mexem com o emocional, com a fé, com a vontade de viver. Talvez você esteja vivendo isso hoje. Um exame que deu errado. Uma notícia que mudou tudo. Ou pior, alguém que você ama está sofrendo e você se sente de mãos atadas. Mas ouça com atenção. Deus não está longe da dor. Ele conhece cada célula, cada lágrima, cada oração feita entre suspiros de cansaço. Jesus andou entre os doentes, tocou os leprosos, deu vista aos cegos, fez paralíticos andarem. E Ele não mudou. Ele ainda cura, Ele ainda visita os hospitais, Ele ainda entra nos quartos em silêncio e derrama paz. A cura nem sempre vem da forma que esperamos. Às vezes ela é lenta, às vezes é espiritual antes de ser física. Mas a presença de Deus no meio da dor é real. E isso muda tudo. Mesmo que o corpo esteja cansado, o espírito pode ser fortalecido. Você não está só. Ainda que todos tenham se afastado, ainda que médicos tenham se limitado, Deus não abandonou você. A restauração. E se hoje você não vê melhora, creia assim mesmo. Porque fé não é ver para crer. Até ver. E aquele que crê verá a glória de Deus. Quando os relacionamentos se rompem, nada dói tanto quanto o rompimento de algo que foi construído com amor. Um casamento que desmorona, uma amizade que esfria, pais e filhos que não se entendem. Mas a dor do abandono, da traição, da frieza machuca profundamente e nesse caos emocional. É comum perguntar, será que ainda existe conserto? A resposta do céu é clara, sim. Para Deus nada é impossível. O Senhor é especialista em restaurar. Onde o mundo vê ruína, Ele vê possibilidade. Onde o mundo diz acabou, Ele diz vou fazer novo. Deus trabalha onde há feridas, costura o que foi rasgado, reacende o que apagou. Talvez você esteja orando por alguém há anos. Talvez esteja tentando perdoar, mas ainda dói. Ou talvez você seja o que errou e não sabe como voltar.
Seja qual for o seu lado da história, saiba disso. O perdão é a ponte para o milagre. Deus restaura corações quebrados. Ele acalma os ânimos. E se o outro não mudar, Deus muda você e isso já é uma vitória. Você não precisa carregar culpa nem rancor. O amor de Deus é suficiente para curar os traumas da alma. Quando a ansiedade toma conta, você tenta respirar fundo, mas o peito pesa. Os pensamentos não param. O medo do que pode acontecer amanhã rouba a paz do hoje. Isso é ansiedade. E ela tem paralisado tantas vidas, roubado sorrisos, tirado o brilho dos olhos, mas Deus sabe o que você sente. Ele vê quando o coração acelera. Ele ouve as orações que não têm palavras, apenas lágrimas. E Ele não te condena por isso. Pelo contrário, Ele quer carregar esse peso com você. Não andeis ansiosos por coisa alguma, diz a palavra. Mas isso não é um fardo, é um convite. Convite para colocar nas mãos de Deus aquilo que você não pode controlar. Convite para descansar mesmo sem entender. A ansiedade tenta antecipar dores, mas Deus quer antecipar paz. Ele quer que você olhe para Ele e não para o problema. Ele quer que você lembre: se eu cuido dos lírios do campo, vou cuidar de você. E Ele talvez não da forma como você espera, mas certamente da forma que você precisa. Porque Ele te ama com amor eterno. E o amor dele lança fora todo medo quando tudo desmorona ao seu redor, porque para Deus nada será impossível. Lucas 1:37. Há dias em que tudo parece ruir. Portas se fecham. Notícias ruins se acumulam e a sensação é de que a vida entrou em colapso. É como se estivéssemos no meio de um terremoto emocional, tentando segurar os cacos com as próprias mãos, mas vendo tudo escorrer pelos dedos. Nesses momentos, o desespero bate à porta, a vontade de fugir, de sumir, de simplesmente desaparecer. Mas é justamente aí que Deus se revela. Ele não se ausenta no caos. Ele entra no meio dele para mostrar que nada está perdido. Lembre-se, quando tudo desmorona ao seu redor, Deus ainda está firme do pé e Ele não se abala, não muda, não falha. Ele é a rocha que sustenta. É no chão quebrado que Ele planta sementes de esperança. É na crise que Ele manifesta o consolo. Você pode ter perdido tudo, menos a presença de Deus. E isso muda tudo, porque com Deus ao seu lado, o que parece o fim pode ser o começo de algo novo. Algo que ainda não se revelou, mas que está sendo cuidadosamente preparado nos bastidores do invisível. Se hoje você está olhando para os escombros da sua vida, respire. Ele está aí com você. E Ele sabe exatamente o que fazer com aquilo que você se chama de fim, quando a fé começa a enfraquecer, porque para Deus nada será impossível. Lucas 1:37. Há fases em que a fé se torna quase um sussurro. Não porque deixamos de crer, mas porque o sofrimento ficou alto demais. O tempo da espera, a ausência de respostas, o silêncio de Deus. Tudo isso pode desgastar até o mais fervoroso dos corações. E então vem a culpa. Será que Deus está me punindo? Será que perdi a fé? Mas preste atenção. Até a fé mais fraca tem poder quando está depositada no Deus certo. Jesus disse que uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas. Isso significa que você não precisa de uma fé perfeita, só precisa ter uma fé viva. Uma fé que, mesmo trêmula, ainda diz: eu confio. Deus não despreza o coração quebrantado. Ele não exige força onde há fraqueza. Ele se inclina ao seu cansaço, se compadece da sua dúvida e fortalece quem já não tem forças. Hoje Ele te convida a voltar para os braços dele, mesmo com um coração em pedaços. Porque a fé que vacila ainda é fé se continua a confiar. E é nessa fé imperfeita que Deus opera milagres perfeitos. Quando os sonhos parecem mortos, você já olhou para um sonho seu como se fosse um túmulo? Algo que já foi vivo, mas agora está enterrado sob camadas de frustração, tempo e dor? Todos nós temos sonhos que não aconteceram, e isso dói. Às vezes o tempo passou, a idade chegou, as oportunidades sumiram e a gente conclui: não vai mais acontecer. Mas Deus é especialista em ressuscitar o que os homens declararam. Como morto, Ele chamou Lázaro do túmulo depois de 4 dias. Ele trouxe vida onde só havia luto. E Ele ainda faz isso hoje. Se Deus te deu o sonho, então Ele também tem o tempo certo para realizá-lo. Às vezes Ele não nega, Ele apenas adia para amadurecer o que ainda não está pronto. E outras vezes, Ele transforma o sonho, nosso querer ao dele, e nos surpreende com algo muito melhor. Não jogue fora o que você ainda ora. Deus está trabalhando no invisível. O tempo de espera é muitas vezes um tempo de preparo. E quando o milagre chegar, você vai entender por que precisou esperar. Quando a resposta de Deus parece demorar a esperar, é uma das provas mais difíceis da fé. Quando oramos, esperamos resposta. Quando clamamos, desejamos alívio. Mas há momentos em que o céu parece silencioso
O tempo se arrasta, e a alma se angustia. Você já se sentiu assim? Como se Deus tivesse se esquecido? Mas a verdade é que Deus nunca se atrasa. Ele age no tempo exato. O que para nós parece demora, para Ele é processo. Ele trabalha em camadas profundas naquilo que não enxergamos. Enquanto você espera, Ele prepara. Enquanto você clama, Ele molda. É nesse tempo de silêncio que Ele fortalece sua fé, aprofunda sua confiança e te ensina a caminhar pela certeza dEle, e não pelos seus sentimentos. O aparente silêncio de Deus é, na verdade, um espaço onde Ele está organizando coisas maiores. Abraão esperou décadas por uma promessa. José passou anos sendo provado antes de ser exaltado. Ana chorou, ano após ano, até receber Samuel. Em cada um desses casos, Deus não ignorou as lágrimas. Ele guardou cada uma. Se a resposta está demorando, é porque há algo sendo construído. Talvez a bênção que você deseja ainda não esteja no tempo certo para vir. Ou talvez você está sendo lapidado para recebê-la como sabedoria. Confie. O tempo de Deus não falha. E quando a resposta chegar, você verá que valeu a pena esperar. Quando a dor parece não ter fim, há dores que parecem eternas, que apertam o peito todos os dias sem trégua. Pode ser a dor da perda, da rejeição, de um diagnóstico, ou da ausência de alguém. Dores que não têm nome, mas moram no silêncio da alma. Se você está passando por uma dor assim, saiba que Deus te vê. Ele não ignora sua angústia, nem despreza suas lágrimas. O Salmo 3:4-18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. A dor é real, mas ela não é maior que a presença de Deus. Mesmo quando você não sente, Ele está aí. Mesmo quando parece distante, Ele continua cuidando. Deus não promete que a vida será isenta de sofrimento, mas garante que Ele estará conosco em cada passo. E mais, Ele é o único que transforma a dor em propósito. Ele cura feridas que pareciam incuráveis. Ele restaura o que foi partido. E, com o tempo, Ele transforma lágrimas em testemunhos. Hoje, talvez tudo o que você consiga fazer é respirar fundo e segurar firme. E isso já é resistência. Já é entrega. A dor não é o fim. Deus ainda tem promessas sobre a sua vida. E a dor de hoje pode ser o portal para a glória de amanhã. Quando você pensa em desistir, talvez você tenha chegado hoje ao limite. A força acabou. A esperança parece ter sumido. E dentro do seu coração uma voz cansada sussurra: eu não aguento mais. Se esse é o seu caso, quero te dizer algo com todo amor. Deus ainda está com você. E Ele vai te sustentar. Mesmo quando você pensa em desistir, Ele está te segurando. Você não está lutando sozinho. Muitas vezes, o momento mais escuro da madrugada é o que precede o amanhecer. O desânimo pode ser profundo, mas não é eterno. Você não foi criado para parar aqui. Deus ainda tem planos. Lembre-se de Elias, o profeta. Houve um dia em que ele pediu para morrer. Ele se escondeu em uma caverna, esgotado, sem forças. E ali, no seu momento mais frágil, Deus o encontrou, alimentou, renovou, falou com ele em voz mansa e o fez levantar novamente. Desistir pode parecer a única saída, mas não é. Deus tem caminhos onde você só vê muros. Ele tem soluções onde só existem dúvidas. E mais do que isso, Ele tem consolo, renovo e força para continuar. Você ainda vai olhar para esse tempo e entender: foi ali que Deus me sustentou. Então não pare. Respire. Recomece. A história ainda não terminou. E você não está sozinho. Quando o medo paralisa seus passos, porque para Deus nada será impossível. Lucas 1:37. O medo é uma prisão silenciosa. Ele se esconde atrás de dúvidas, inseguranças, pensamentos de si, e pouco a pouco paralisa sonhos, decisões e até mesmo orações. Quando ele se instala, tudo parece mais difícil, mais escuro, mais distante, mas aqui está uma verdade espiritual que precisa ser lembrada. O medo não vem de Deus. Em 2 Timóteo 1:7 está escrito: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Se o medo te paralisa, é hora de voltar a ouvir a voz do Pai. O medo grita, mas Deus fala com doçura. O medo assusta, mas Deus consola. O medo diz não vai dar certo, mas Deus afirma: eu estou contigo. Não importa se o que está diante de você é um tratamento difícil, uma reconciliação impossível ou uma decisão dolorosa. O medo pode até estar presente, mas ele não é o seu Senhor. Deus é. E Ele continua guiando seus passos. Mesmo quando você se sente trêmulo, em cada passo de fé Deus estende a mão. Em cada noite escura, Ele vela seu sono. E mesmo que tudo em você grite pare, Ele sussurra: continue, eu sou contigo. Você não é fraco por sentir medo, mas é corajoso por escolher seguir mesmo com Ele. Fé não é ausência de medo, é escolher confiar em Deus apesar dele.
quando tudo parecer impossível. Lembre-se disso, porque para Deus nada será impossível. Lucas 1:37. Você chegou até aqui com dores, com dúvidas, com fardos que só você conhece, mas também chegou com fé, mesmo que pequena. E já é suficiente para Deus agir, porque para Ele nada é impossível. Nenhuma porta é trancada demais. Nenhum diagnóstico é final demais. Nenhum coração é duro demais. Nenhuma história é tarde demais. Deus continua sendo o Deus do impossível. Lembre-se de como Ele abriu o Mar Vermelho, de como deu filhos a quem era estéril, de como curou leprosos, devolveu a visão, ressuscitou mortos. Lembre-se de como Ele entrou em sua vida um dia quando você menos esperava e te deu alívio, paz, livramento. Esse mesmo Deus está aqui agora. Ele não mudou. Sua fidelidade continua, sua misericórdia se renova, e seus milagres ainda acontecem. Então, mesmo que você esteja em um vale, mesmo que tudo pareça sem saída, mesmo que seu coração esteja em pedaços, respire, entregue, confie. Deus está no controle. E o que é impossível para os homens é simples para Ele. Você verá, você viverá, você testemunhará. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, hoje me coloco diante de Ti com meu coração vulnerável, cansado e cheio. Estou aqui, Deus, porque mesmo em meio à minha fraqueza, eu creio. Creio que Tu és o Deus do impossível. Pai, olha para tudo aquilo que parece sem solução na minha vida. Tu sabes o quanto tem doído, o quanto tenho chorado em silêncio, o quanto carrego dentro de mim sonhos despedaçados, portas fechadas, diagnósticos difíceis e esperas que me cansaram. Mas hoje, Senhor, eu decido fazer algo diferente. Eu entrego tudo em Tuas mãos. Eu reconheço que não posso, mas Tu podes. Eu não vejo saída, mas Tu és o caminho. Eu não entendo os Teus planos, mas escolho confiar. Fortalece, Senhor, minha fé. Me ensina a descansar em Ti mesmo quando não houver sinais. Me faz lembrar que o Teu tempo é perfeito, que Tua graça me basta e que Tua presença é tudo o que eu preciso para continuar. Acalma minha mente, Senhor. Silencia os medos que tentam me paralisar. Repreende, em nome de Jesus, todo espírito de confusão, ansiedade, incredulidade e desânimo. Que o Teu Espírito Santo me envolva agora e me faça sentir seguro em Ti. Se for da Tua vontade, Pai, opera o Teu milagre. Mas se for necessário ainda esperar, me dá força para suportar. Se a cura não vier hoje, me cobre com Teu consolo. Se a porta não abrir agora, me ajuda a louvar mesmo assim. Senhor, eu Te louvo não só pelo que podes fazer, mas por quem Tu és. Tu és meu Pai, meu refúgio, meu pastor. E mesmo quando tudo parecer impossível, eu escolho Te adorar. Sei que Tu estás rindo, renova minha esperança, sustenta meus passos. E quando eu quiser desistir, me faz lembrar desta verdade. Para Ti, nada é impossível. Em nome de Jesus, eu oro e confio. Amém. Se você chegou até aqui, peço que deixe nos comentários seu pedido de oração, que nós vamos juntos formar um exército de clamor. Vamos circular o céu com nossas orações, crendo que Deus sempre tem uma saída. Por mais que pareça impossível, a Sua palavra garante que nada é impossível para Ele. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Se inscreva, assine o sininho das notificações para não perder nenhum dos conteúdos e nos veremos aqui todas as manhãs para juntos meditarmos e orarmos ao Senhor. Que Deus te dê um dia cheio de bênçãos. E nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe.